O texto diz assim, Lucas 24, 13 a 34. É um texto muito conhecido. Você vai logo identificar. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele trouxesse redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltando, nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles na casa. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Sabe, querido, eu quero te contextualizar, te explicar, falar um pouquinho desse texto para a gente entender bem. Jesus havia morrido. E se você voltar um pouquinho na palavra, antes dele morrer, ele fala várias vezes que ele vai morrer. E que no 3º dia, ele vai ressuscitar. Que ele voltaria no 3º dia. E aqui, eles estão vivendo um momento em que Jesus morreu, já havia ressuscitado, já havia sido relatado a eles a ressurreição de Jesus, mas eles não dão crédito. Eles ignoram, eles deixam de crer em Jesus como Messias. Como é que começa o relato deles? Jesus, ele era um grande profeta. Um grande profeta.
Ele era sábio em palavras. Era isso que tinha ficado gravado na mente deles. Ele era poderoso em palavras e em obras diante de Deus. Ele era um profeta. Sabe o que eu fico pensando? É qual a nossa expectativa? Qual a visão que nós temos de Jesus? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que você veio procurar aqui nessa noite? Mas quem é esse Jesus que você veio procurar aqui nessa noite? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está tão acostumado a estar no domingo à noite na igreja, que a gente vem por ouvir mais uma palavra. A gente vem para receber mais uma porção da palavra, mas sem conhecer Jesus a fundo. Porque aqueles dois eram discípulos, amém? A Bíblia diz que eles eram discípulos. Eles não eram qualquer um. Depois que Jesus parte o pão, eles reconhecem. Então eles já tinham estado com Jesus. E quantos de nós, ao olhar para trás, em um determinado momento da nossa caminhada, a gente já caminhou com Jesus? A gente já viu Jesus? Só que a gente passa, em algum momento, eu não sei porquê, a entrar no automático. E a gente deixa de crer. A gente deixa de crer em Jesus como Messias. E crer na obra de Deus simplesmente como algo normal, algo natural. Eles pegaram o Cristo, o Messias, e disseram que aquele homem era só um profeta. É a mesma coisa que muitos de nós hoje virmos a igreja e imaginarmos: eu vou lá porque eu gosto dos meus amigos, eu vou lá porque eu gosto da companhia do Raul, eu vou lá porque eu gosto de estar com... Eu vou lá porque eu não gosto do Fantástico. Eu vou lá porque eu não... Porque alguém me convidou simplesmente. Mas eu indo além, eu queria te explicar que esses homens, eles colocavam em Jesus uma expectativa de que Jesus libertaria o povo de Israel da mão dos romanos. Os romanos os subjugavam. Os romanos dominavam Israel naquela época. E aí eles imaginam que o Messias virá e os libertará de Roma. Quando Cristo vem, e ao invés de os libertar de Roma, os quer libertar das mãos de Satanás, eles não aceitam. Esse Cristo não cabe na minha expectativa, na expectativa que eu criei. Mais uma vez eu volto a refletir contigo. Qual é a expectativa que você colocou, que você imagina, que você espera que Cristo vai satisfazer? Ele vai me dar um bom casamento. Ele vai me dar bons filhos. Ele vai me dar um bom emprego. Ele vai me dar um bom salário. Ele vai me dar boas amizades. Ele pode fazer isso tudo, sim ou não? Mas ele não tem essa obrigação. E essa não é a expectativa que nós devemos criar simplesmente. Primeira coisa que a gente precisa entender, que Cristo em nós é muito mais espiritual do que físico. Jesus veio para libertar toda a humanidade das garras do inimigo, das garras do pecado. E nós colocamos nele uma expectativa toda natural, uma expectativa de que ele nos libertaria de um governo que nos oprime.
Sabe, querido, a gente pode imaginar que Deus vai nos abençoar, isso é lícito. Mas a gente precisa entender que às vezes o que Deus vai fazer na nossa vida não corresponde àquela expectativa que nós colocamos nele. Por quê? Porque quando nós colocamos expectativas irreais para Deus, isso traz frustração. Isso traz frustração. Sabe? Quantas vezes eu já precisei ajustar a minha visão, o meu foco, para adequar ao que Deus colocou diante de mim, e não o contrário. Quem aqui, eu vou tocando um ponto delicado, quem aqui já teve um namoro que não deu certo? Pode levantar a mão. E quem sofreu por conta disso? E quem chorou, se deprimiu por conta disso? E por vezes a gente questionou até a Deus por conta disso. Hoje pela manhã, nós celebramos um casamento. Que ontem à tarde, a menina mandou mensagem pra gente, ansiosa, chorando, porque a expectativa dela era uma, e ela imaginava uma coisa, e tudo estava apontando para que as expectativas dela se frustrassem. E Deus fez, foi uma bênção, foi um lindo casamento. Mas gerou uma grande ansiedade no coração. Eu já fiz provas de concurso público, de algumas coisas, em que eu coloquei uma expectativa tão grande. E a coisa não se realizou e eu fiquei tão frustrado, queridos. Com relação à igreja, às vezes a gente projeta um culto que a gente imagina, o culto hoje vai ser... Deixa eu descortinar, posso ser claro aqui contigo, amém? Eu sei que a gente preza a presença de Deus, eu sei que a gente gosta da presença de Deus, a presença de Deus é o mais importante aqui nesse lugar, amém? Por isso nós fazemos o culto hoje, com pouca gente, mas com a presença de Deus, não é isso. Mas no coração do pastor, a gente sempre gera uma expectativa de pessoas, de número. E quantas vezes Deus já frustrou a minha expectativa? E eu preciso entender que quando Deus frustra as minhas expectativas, não significa que Ele não está no controle. O controle é dele, não meu, amém? Você é capaz de pegar o controle e entregar nas mãos de Deus hoje? Dizer, Deus, está aqui as minhas expectativas, que elas se frustrem, mas eu quero o controle nas tuas mãos. Aqueles homens, eles estavam frustrados, eles voltavam cabisbaixos, eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús e dizendo, olha, quando Jesus fala com eles, a Bíblia diz que eles se entristecem. E eles olham e dizem assim, mas você não sabe o que aconteceu? Olha, a gente colocou expectativa naquele profeta. A gente imaginou que ele era o Messias. A gente imaginou que ia acontecer. E ele tinha dito que ia ressuscitar. Mas quando as expectativas se frustram, é que a gente precisa entender que nunca é falha do nosso Deus.
A falha é nossa. Nós geramos expectativas que não deveríamos. Segundo ponto que eu quero colocar para você é que Deus estará sempre caminhando ao teu lado. Aqueles homens, depois de eles reconhecerem Jesus, eles falam uma frase que me chama muita atenção. Eles dizem assim: não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Não ardia o nosso coração enquanto ele ministrava? Há dias atrás eu ouvi um videozinho, inclusive que eu vou passar na minha lista de transmissão, esse vídeo durante essa semana. E esse vídeo vem dizendo que primeiro, Deus quer entrar na nossa vida através do nosso intelecto, depois Ele alcança o nosso coração. Porque primeiro a gente precisa entender, primeiro a gente precisa ter um culto racional, e depois Deus alcança o nosso coração, até porque se Ele ficar arraigado só no coração, Ele depende das minhas emoções. E Deus não depende das minhas emoções. Deus é Deus estando eu alegre ou triste. Amém? Deus não muda. Então a gente precisa primeiro entendê-lo, recebê-lo no nosso intelecto. E aí, queridos, Jesus vem falando com eles de tudo. Jesus pega de Moisés até ele e vem declarando tudo para eles. E sabe o que eu fico pensando? A palavra de Deus, ela precisa arder em nosso coração. A presença de Deus, ela vai ser constante em nossa vida, mas tem algo que fará com que a presença seja percebida. E perceber a presença tem a ver com ouvir a voz, e ouvir a voz tem a ver com a palavra de Deus. Eu vou dizer de novo essa sequência. Perceber a presença tem a ver com ouvir a voz tem a ver com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa perceber Deus na nossa vida através da sua palavra. É claro que Deus sempre dá sinais, amém? Deus dá sinais. Muitas vezes os sinais são pequenos, e a gente percebe pessoas sensíveis e pessoas insensíveis. A gente percebe pessoas que saem de um culto que para muitos é normal, e elas dizem assim: que presença gloriosa! Como Deus falou comigo naquele dia! E pessoas que saem daqui só mais cansadas do que entraram. Não perceberam nada, Deus não falou nada com elas. Na realidade, Deus está falando o coração muitas vezes que está insensível. Assim como aqueles homens que a palavra diz que a visão deles foi turva, não foi fechada, mas foi bloqueada para que eles não reconhecessem Jesus. Muitas vezes os sinais de Deus são sinais pequenos. E o segredo é olhar para os pequenos sinais e enxergar as grandes coisas que virão. Um grande homem de Deus, chamado Elias, olha para uma nuvem no céu. E a Bíblia diz que era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Faz assim, estica a tua mão para cima.
Para Elias dizer, para cima, não para cima, assim, como se você estivesse apontando para o céu. Para Elias dizer que a nuvem era do tamanho da mão de um homem, era da mão de quem? Dele mesmo. Então não era uma grande nuvem. Ela não cobria todo o céu. Olhe para a sua mão e imagine uma nuvem do tamanho da sua mão. Um pequeno sinal para um grande homem mostra grandes coisas no futuro. Grandes sinais para uma geração incrédula não mostram nada. Olha, um pequeno sinal para Elias, e Elias diz, manda dizer para Acabe que vai vir chuva, para preparar os carros para descer, porque vai vir chuva. E a Bíblia diz que a geração de Jesus recebeu sinais. E aquela geração incrédula não percebeu o mover. Então, pequenos sinais para grandes homens mostram grandes projetos. Grandes sinais para corações duros e gerações incrédulas não mostram nada. O segredo não está no sinal, entenda isso, perceba isso. O segredo está na nossa sensibilidade. Jesus estava caminhando com eles, andando com eles. Às vezes a gente ouve uma pregação e parece que nada fala. Às vezes a gente sai na rua e ouve uma canção e algo se descortina. O nosso coração às vezes está diferente. Agora, vamos refletir um pouquinho mais, porque é interessante que aqueles homens, primeiro, eles não reconhecem Jesus. Amém? Mas Jesus conta para eles da sua história. E a Bíblia diz, eles dizendo que o coração deles ardia. Mas eles ainda não conheciam. Quando Jesus chega na casa, a Bíblia diz que ele intenta ir embora, continuar na caminhada. E eles dizem, ei, não, vem cá, fica com a gente. E aqui tem um grande segredo. Um grande segredo que eu quero ser muito claro com você. Ei, não desista de buscar a presença, ainda que você não perceba nada acontecendo. Não desista de buscar a presença, mesmo que você não veja o que está acontecendo. Não desista de buscar a presença, mesmo que você não perceba o mover. Não desista de buscar a presença, porque uma hora ele se descortina para você. Eles não desistem. Eles, ao mínimo sinal de que a conversa com Jesus era boa, eles não desistem. E esse é um grande problema da nossa geração. Porque, irmãos, a gente fala, e o mercado de trabalho fala muito sobre isso, sobre a geração Z. E o mercado de trabalho critica muito a geração Z. Mas o que eu quero dizer, falando de gerações, é que a nossa geração está viva, amém? Quem está morto aí, dá um amém bem alto. Mortos para o mundo e para o pecado, amém? Agora, nós estamos aqui.
O problema que vivemos hoje não é um problema só de uma nova geração, é um problema nosso. Quem gerou a geração Z do jeito que ela é? Nós. E aí alguns estão pensando, pastor, mas eu sou a geração Z. O que eu quero dizer para nós hoje, independente da geração, é que nós estamos nos acostumando muito a não persistir em nada. Tudo precisa ser muito rápido. Se não for rápido, eu não quero. Se não for rápido, não vale a pena. Se demorar demais. E o que é demorar demais? Vamos lá. O que é demorar demais para você? Depende. Por que depende? Vamos lá, vamos entender. Alguns vão imaginar que para cozinhar um feijão, 40 minutos é pouco. Porque gosta de fazer num fogão de lenha. Quanto tempo leva para fazer um feijão no fogão de lenha? Alguém? Ninguém? 1 hora? 30 minutos é mais rápido? Amém. Tá vendo que eu nunca fiz, né, irmão? Mas vamos lá. Alguns vão imaginar que fazer uma comida, se levar 1 hora, é muito tempo. Outros vão dizer, pastor, eu fico 2 horas cozinhando, 3 horas cozinhando e tá de boa. Por quê? Porque uns se acostumaram com fast food, querem um miojo, querem algo rápido. E não é problema de geração, esquece isso, porque se você falar com alguém mais velho, ele quer algo rápido também. A gente se acostumou com a air fryer. Por que a gente se acostumou com a air fryer? Porque bota lá e esquece, na hora que ela apitar, tá pronto. Não tem aquela preocupação, vai queimar, sente cheiro. O que eu quero dizer é que o tempo é relativo para cada um de nós. Se você quiser se formar em medicina, você tem que estudar na faculdade 6 a 7 anos. Aí você fala assim, não, Deus me livre, uma faculdade de 6 ou 7 anos. Quero fazer, eu vou falar de mim mesmo, quero fazer contabilidade em 4. E olha que eu não estou falando mal da contabilidade, né? O que eu estou dizendo é que tempo é um parâmetro nosso. Então não pegue a tua expectativa e joga em cima de Deus com relação ao tempo. Tem gente que namora 1 ano, tem gente que namora 2. Passou de 3 para um crente, precisa orar, pedindo uma direção. Se é de Deus, caminha para o casamento. Se não é de Deus, caminha para achar outro caminho. O que eu quero dizer com isso, meu amado? A gente precisa entender que persistir em buscar algo de Deus é uma característica de quem alcança grandes coisas. Persistir. Ter resiliência. Esses homens, irmãos, estavam indo embora no domingo. No domingo, que dia é esse aqui? É o domingo. É o domingo que Jesus prometeu ressuscitar.
No domingo, sabe aquela pessoa, vocês já viram aquele memezinho que o cara está cavando, e ele está a 2 centímetros de encontrar o ouro, e ele para e desiste? Quem já viu isso? Já viu? Esses são esses homens aqui. Naquele mesmo dia, no domingo, eles ouvem falar que Jesus ressuscitou, mas eles não persistem. Eles não vão embora para Emaús, vão embora. E voltam entristecidos. Quantos de nós estão imaginando que, não deu certo mesmo? E abortamos o que Deus está fazendo. Cortamos o que Deus está fazendo. Desistimos do que Deus está fazendo. Quantos de nós paramos em um determinado momento, quase alcançando a bênção, e imaginamos: se Jesus fosse mesmo o Messias. Se tudo tivesse dado certo. Irmãos, certa vez eu estava conversando com uma pessoa, e ele para mim era uma referência na minha profissão. E aí eu perguntei para ele assim: que conselho você me daria na busca pela realização profissional? Para que eu me sentisse realizado profissionalmente. E ele me deu uma resposta muito interessante. Ele disse: a realização ela é muito subjetiva. Porque alguns vão se realizar, falando de contabilidade, com um pequeno escritório, que vai sustentar eles para o resto da vida. Outros só vão se realizar com uma grande empresa. Outros vão se realizar com um concurso público. Outros vão se realizar de uma outra maneira. E ele me disse: ainda tem um detalhe. A realização pode vir com 30, a realização pode vir com 40, a realização pode vir com 50. É você que escolhe? Não. Qual é o segredo? Persiste. Persiste. Nós precisamos aprender a persistir. Não desistir tão facilmente. E hoje, a nossa geração, de uma maneira geral, está desistindo muito facilmente. Se quer ver um indício disso? O número de divórcios, ele é crescente. Inclusive, dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque os líderes não estão pregando? Não. Porque pessoas estão desistindo facilmente. Porque o casamento não é fácil para ninguém. Amém? Isso você pode dizer para quem está namorando, para quem ainda vai namorar. Se tem um jovem do seu lado aí, você é casado, diga para ele ou para ela: casamento não é fácil. Exige persistência, exige de nós resistência, resiliência. Mas deixa eu falar para vocês, dentro do meu casamento, eu encontrei realização. Muitas vezes porque eu persisti, muitas vezes porque eu não desisti. Muitas vezes eu tive que batalhar. Muitas vezes eu tive que insistir. Assim como esses homens fizeram. Jesus, não. Jesus não, nem sabia quem ele era. Disseram: não, moço, não vai embora não. Vem cá. Eu te pergunto, você insiste na busca dos teus propósitos, dos teus sonhos, daquilo que Deus te deu? Ou na primeira palavra que você imagina ser negativa, você para? Não era de Deus não. Viu? Deu errado, não era de Deus.
A primeira porta que se fecha. Eu saí para procurar emprego. Eu saí para procurar emprego segunda de manhã. Bateram a porta na minha cara, eu voltei para casa triste. Quantas portas bateram? Uma só? 2? 3? Quantas? Por que você desistiu? Persista, busque a presença de Deus, busque a bênção de Deus. Engraçado é que tem um detalhe que esses homens fazem que me chama a atenção. Quando chegava alguém na sua casa, até hoje é assim. Quando chega alguém na sua casa e você põe uma mesa, quem é que serve as pessoas? Pode responder, quem é que serve as pessoas? Eu, você. Você é o anfitrião. Esse é o papel do anfitrião, sim ou não? Assim era com Jesus também. Mas engraçado que os anfitriões entregam a mão, entregam o pão nas mãos de Jesus. Entregue tudo que você tem hoje nas mãos de Jesus. Eu quero te dizer, você não está caminhando sozinho. Eu quero te dizer, olha, qual é a angústia do teu coração nessa noite? O que é que te traz aflição? O que é que te incomoda? O que é que nessa noite você precisa entregar para Jesus? Daqui a pouco nós vamos cear. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E o momento da ceia do Senhor é o momento de descortinar de mistérios de Deus. Deus descortina mistérios, Deus descortina a sua presença, Deus faz com que escamas caiam dos nossos olhos durante a ceia. Deus se revela nesse momento. E sabe por que Deus se revela na ceia, irmão? Porque é um momento de intimidade com Deus. E Deus só revela a sua intimidade para quem senta à mesa com Ele. Nessa noite, se você só comer um pedacinho de pão e tomar um golinho de suco de uva, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Mas se nessa noite você se sentar à mesa com o Senhor, Ele revelará da sua intimidade para cada um de nós. Por último, às vezes a gente parece que está caminhando sozinho. Às vezes a gente parece que está caminhando numa direção que não é a que Deus quer para nós. E naqueles homens era a verdade. Eles deveriam ter permanecido em Jerusalém. Qual era a instrução de Jesus? Permanecei em Jerusalém. Ele passa essa instrução depois. Mas essa seria a vontade dele. Então eles deveriam ter permanecido. Mas eu quero dizer, meu irmão, ainda que você esteja caminhando por caminhos que não são aqueles que Deus projetou para você, nessa noite Deus está te dizendo, eu não te abandonei, eu quero te fazer dar meia volta, eu quero consertar as coisas contigo. Aqueles homens, quando eles reconhecem Jesus, o que acontece com eles? Eles voltam para Jerusalém. Nessa noite, você pode estar caminhando para Emaús e Jesus está dizendo, eu estou do teu lado, mas a minha intenção é te fazer voltar para Jerusalém. Volta para a presença,
Volta para aquilo que Deus tem para você. Volta para o propósito. Volta para aquilo que Deus já colocou para você, que é a sua vontade. Amém? Quero que você se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa noite. E antes de nós orarmos ao Senhor, antes de nós ministrarmos a ceia do Senhor, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Será que tem alguém aqui nessa noite que se sente caminhando, andando sozinho? Você se sente solitário? Parece que Deus não te acompanha. Parece que Jesus não faz parte da tua história. A solidão te incomoda. Você parece já não ouvir mais a voz de Deus. Nessa noite eu quero dizer para você: Deus está aqui. Jesus está aqui presente nesse lugar. Ele não te abandonou. Ele não te deixou de lado. Ele continua falando contigo. Ele não se calou. Que nessa noite o seu coração seja quebrantado. Que nessa noite o seu coração possa perceber com os olhos da tua alma que Jesus ainda fala contigo. Que Jesus quer estar com você.